sem Mike, que foi titular contra o Cruzeiro, sem Murilo, que é historicamente titular, sem Estevão, e faltou o quarto. Qual foi o quarto, meu Deus? Piquerez. Por isso que joga o Vanderlan. Então, o que está acontecendo com isso? O Dudu dá largura para o campo pela direita, o Veiga vem na meia direita, o Lopes por aqui. Não sei se vai jogar o Lopes hoje ou o Rony. O ponta esquerda é o Felipe Anderson, mas ele vem por dentro, e o Vanderlan vem fazer o lado esquerdo ofensivo. É assim que está jogando o Palmeiras. Aníbal e Zé Rafael. Hoje talvez seja Richard Rios. E tá claro que o Abel tá encantado com esse menino aqui, que é o Vitor Reis. Uma dúvida para hoje é se vai jogar o Riain ou se vai jogar o Marcos Rocha. Acho que é o Marcos Rocha, pela experiência, para não ter dois novatos, com o Riain e com o Vitor Reis. Então deve ser Marcos Rocha, Vitor Reis como substituto do Murilo, e aí muda o lado do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes vem para o lado esquerdo. Lembra que o Gustavo Gomes vinha jogando na direita desde o jogo contra o Flamengo, antes, 40 dias antes da final da Libertadores de 21. O jogo contra o Internacional foi quando o Abel pegou o Gustavo Gomes daqui e puxou para o lado direito. E passou a fazer o Luan pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ele estava preparando o jogo contra o Flamengo por causa da velocidade do Bruno Henrique e da saída de jogo nas costas do Bruno Henrique. Jogada ensaiada que resultou no primeiro gol do Rafael Veiga lá em Montevidéu. Desde então, o Gustavo Gomes sempre joga do lado direito. E com o Naves, ele joga do lado direito. Com o Vitor Reis, o Abel está tão encantado com o Vitor Reis que ele muda o lado do Gustavo Gomes para o lado esquerdo, faz o Gustavo Gomes como líbero, o Marcos Rocha faz a saída de 3, o Vitor Reis por aqui, o Gustavo Gomes vem para o lado esquerdo. Teoricamente é essa a formação, saindo 3-2-5 para atacar, com o Dudu dando largura pelo lado direito, com o Vanderlan pelo lado esquerdo. Quando defende, volta o Vanderlan, volta o Dudu, volta o Felipe Anderson, o Rafael Veiga fica um pouquinho mais solto, perto do Rony ou do Lopes. O jogo não vai ser fácil contra o Fluminense. O Mano Menezes tem, como eu disse ontem, aquele mantra que é: antes de começar a ganhar, tem que parar de perder. E o Fluminense parou de perder. E ganhou, né? Ganhou do Cuiabá. Certamente vai ser um jogo bem complicado para o Palmeiras, mas agora você já sabe exatamente como o Abel Ferreira deve montar sua equipe, sob ponto de vista tático. Vamos falar do Botafogo também, líder do Campeonato Brasileiro, é um dos possíveis campeões do primeiro turno. Lembrando que a nossa enquete está no ar. Vota aí quem é que você acha que vai ser campeão do primeiro turno, Botafogo, Palmeiras ou Flamengo. Já deixa o teu like, é importante demais para nós. Te inscreve no canal do All Sport e ativa o sininho de notificações. Falando do Botafogo, líder do campeonato, o Botafogo perdeu o Júnior Santos, um dos jogadores mais importantes do time do Campeonato Brasileiro até agora também, né? Com uma fratura na tíbia. Não foi oficializado o tempo de parada, mas ele deve ficar fora por bastante tempo. André Hernan, eu queria te perguntar como repercute a saída de um jogador tão importante do Botafogo e se daqui a pouco pode pintar até algum movimento de mercado do Botafogo já analisando um possível alvo para repor a saída do Júnior Santos, pensando em longo prazo, apesar de, claro, ter o Tiquinho Soares no elenco. Tem o Tiquinho Soares, mas assim, a importância do Júnior Santos, ela, nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro, deixou o Botafogo muito no alerta. O Botafogo está estudando essa possibilidade de ir ao mercado, né? Claro que não vai encontrar um jogador desse nível, um jogador, né, que já estava desempenhando dentro do elenco, mas a importância de você reforçar, sem dúvida nenhuma, faz o Botafogo repensar a direção. Claro que o Arthur Jorge também vai ter participação nisso. Lembrando que o Eduardo foi operado também, só deve ficar até o final do ano. O Jefinho internado para tratar uma infecção. Enfim, a bruxa está meio solta lá no Botafogo. Mas sim, respondendo diretamente a sua pergunta, a lesão do Júnior Santos, essa lesão de tíbia que ele teve, de fratura, faz o Botafogo repensar e tentar ir ao mercado, porque o Botafogo é líder do Brasileirão, o Botafogo tem todas as competições ainda que está disputando, a Libertadores, tem, né, Copa do Brasil, então assim,
confrontos difíceis e com certeza o Botafogo repensa essa possibilidade. Difícil, né? O jogador estava ganhando muita visibilidade, estava muito bem no Botafogo, isso foi um balde de água fria lá para o time do Arthur Jorge. O Botafogo é um time com investimento, né? Botafogo do mercado é alerta para o mercado que tem dinheiro que pode se movimentar. Porque Botafogo é um time que, quando precisa de jogadores, vai e contrata. Botafogo sem Júnior Santos. Qual é o tamanho dessa baixa, hein, PVC? 1,85 m, mais ou menos. Tá bom, agora eu me levanto e vou embora. Tchau, pessoal. Sacanagem. Eu acho que é muito grande. Vou fechar a câmera aqui, talvez. É muito grande, até porque o Eduardo também está fora pela temporada inteira, né? Ele fez a cirurgia na coxa e deve ficar fora a temporada inteira. O ataque, ano passado, era Eduardo e Tiquinho. Nesse ano, com o Luiz Henrique na direita e com o Savarino na esquerda, o Júnior Santos passou a jogar por dentro, como ponta de lança. E está muito forte. Eu acho que nos últimos jogos, o melhor jogador do Botafogo, na minha opinião, foi o Luiz Henrique e foi o Gregory. Mas o Júnior Santos é o artilheiro do time na temporada com 18 gols. E jogando como ponta de lança, fazendo dupla com o Tiquinho Soares. O único atenuante é a confiança que o Botafogo tem no Igor Jesus, que é um jogador revelado pelo Coritiba, que teve no Shabab, nos Emirados, e voltou para jogar pelo Botafogo, um jogador jovem e goleador. Claro que tem uma adaptação dele e uma dupla que pode obrigar o Tiquinho Soares a sair um pouco mais da área para o Igor Jesus ser mais centroavante. Eu acho que é o atenuante. Mas vai fazer muita falta o Júnior Santos, que provavelmente, o Botafogo não deu prazo, mas fratura, em tese, ele está fora das oitavas de final da Libertadores. E das oitavas de final da Copa do Brasil também. E o Eduardo também, né? O Eduardo é fora da temporada. O Eduardo é cirurgia fora da temporada. São baixas muito relevantes para o Botafogo. Em relação à ausência do Eduardo, Hernan, o Botafogo pode também tentar um meio-campista ou isso já está mais assim dentro do pacote que o Arthur Jorge já tem no elenco? O tamanho da perda é maior ainda, 1,88 m. Só 3 centímetros, ó. 3 centímetros de perda maior. Imagina, vai subindo, daqui a pouco tá com, sei lá, tá com o Carlos Miguel daqui a pouco, aí de problema. Aí, né? Não, o Barbosa do Botafogo, o Alexander Barbosa, que é 1,95, eu acho, 1,96. Que é gigante, que é verdade, é gigante. O Botafogo tem, nessa posição, tem mais jogadores, né, PVC? Tem mais opções, pelo menos. Mas assim, fazendo, claro, um exercício aqui, o Botafogo, para buscar um jogador com essas características do Eduardo, são características que você não tem dentro do elenco. Assim, você tem um jogador igual. Aquela velha história que os treinadores gostam. Ter mais de um jogador com a mesma característica dentro do elenco. Me parece que tem bons meio-campistas, mas como o Eduardo não tem ali de bate-pronto dentro do elenco. Então, teria que rever essa situação. E até mesmo no mercado hoje, é um jogador muito difícil de se encontrar. Né? Teria que buscar fora. Claro que o Botafogo tem essa possibilidade, até pelos clubes parceiros. Mas não é uma situação difícil, porque os clubes, por exemplo, na Europa, hoje já estão fechando os seus elencos, não tem tantas opções. Então, assim, é mais complicada essa situação, porque ela é muito específica pelo modelo de jogo e pelo perfil do Eduardo. Então, o Arthur Jorge deve estar preocupado uma hora dessa, viu? Ô PVC, eu queria seguir em Botafogo e falar sobre John Textor, que a gente sempre trata dele por aqui, falamos muito dele ontem. Você pode acrescentar para nós alguma situação em relação ao Textor, em relação daqui a pouco, até reclamações dele da própria imprensa, PVC? Ele mandou mensagem dizendo que entende que o UOL tem uma questão editorial diretamente contra ele. Eu disse a ele que não tem questão editorial nenhuma do UOL em relação ao Textor. Inclusive, na semana passada,
houve colunistas, influenciadores que reclamaram que no dia de Botafogo e Palmeiras tinha um especial do UOL sobre a Leila Pereira e que todos os colunistas convidados a escrever sobre a Leila Pereira escreveram. No mesmo dia, no GE, teve uma entrevista gigantesca com o John Textor, que a gente está repercutindo até agora. Então, assim, a questão não é você tinha um jogo importante e aconteceu um acaso de um grande portal fazer um especial sobre a presidente do Palmeiras e outro grande portal fazer um especial sobre o presidente do Botafogo. Então, foi até uma coincidência, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nenhuma questão editorial. E ele diz: é preciso que se entenda que a questão da manipulação de resultados é uma questão global, estou de acordo. Ontem a gente falou sobre o Textor ter citado jogadores do Botafogo que fizeram parte de manipulação de resultados no ano passado, sem citar nomes, e a gente deixou claro que ele citou nomes, porque sem citar os nomes, é só você pegar os 22 jogadores que saíram do elenco, ver os jogadores que ele diz estão fora da rotação, os 6 que foram para clubes dele, Lyon, Molenbeek, e separar os que fizeram jogos que o Botafogo venceu, como, por exemplo, o Raí, que só jogou uma vez e o time venceu, está fora dessa lista, e você vai ter 11 jogadores só. Então, ele citou os nomes. Sem citar os nomes, é só ter um exercício de inteligência para saber. E eu refiz para ele a pergunta: por que o senhor não levou o seu dossiê, as suas informações, para o Ministério Público de Goiás? E essa resposta não tem. Essa resposta ele até agora, estou aguardando, ele ainda não ofereceu essa resposta. Por que não levar o dossiê com as informações que ele acha relevantes ao Ministério Público de Goiás? Já que o Ministério Público de Goiás tem uma investigação que já dura 3 anos sobre manipulação de resultados e já investigou e denunciou 17 atletas. Aí é muito mais concreto. A investigação mais concreta que existe no Brasil é a do Ministério Público de Goiás. Então, leva para o Ministério Público de Goiás e pede para que ele tente cruzar informações e entender o que pode se cruzar com o quê, justamente porque é um problema global. Esta resposta o Textor nunca ofereceu. Perfeito, perfeito. Reta final do de primeira. Antes da gente falar do Bahia, que também é assunto aqui no programa, eu queria puxar o tema James Rodrigues, porque a imprensa espanhola, Hernan, noticia que o Celta de Vigo, apresentou uma proposta pelo jogador. Que informações você tem sobre o futuro do James Rodrigues? Ele pode ir para o Celta? Essa proposta não chegou no São Paulo ainda, né? Essa proposta pode ter sido feita ao Jorge Mendes, e o Jorge Mendes ainda vai sentar com o São Paulo, ou melhor, já está conversando com o São Paulo para rescisão de contrato, né? A conversa até o final da Copa América era: vamos ver de uma proposta chegar aqui, e o São Paulo não vai dificultar a venda. E aí o São Paulo teria que aceitar essa proposta, vender o jogador, pegar a parte que está devendo e tal, e ir embora. O prejuízo do São Paulo sempre vai ter, né? Isso sem dúvida. A questão agora é que a proposta não é mais para o São Paulo. Por quê? Porque o staff está discutindo com o São Paulo a rescisão de contrato. Aí a rescisão de contrato ele fica livre e o clube que vai contratar o James Rodrigues é muito melhor contratar ele livre no mercado do que chegar para o São Paulo e negociar. Né? Isso chega até a ser um pouco básico, né? O clube obviamente vai querer negociar um jogador livre. Então essa discussão da rescisão de contrato é que uma proposta chegando agora acelera a discussão. Por quê? Porque o São Paulo está devendo os 10 milhões referentes às luvas e que está parcelado, e tem ainda a rescisão do restante do contrato. Ver se o James vai abrir mão, ver se o James vai topar parcelar. O São Paulo não tem grana para pagar isso tudo à vista, né? Então, assim, enquanto isso, vai pagando o salário do jogador, mesmo ele não estando aqui, né? Não sei se o James Rodrigues vem para se despedir dos companheiros no CT da Barra Funda. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas ele tem a casa lá, mas o James tem um monte de funcionário, que eles fazem tudo lá, que o cara vem aqui,
libera o imóvel e vai embora, pega as coisas do Rames e vai embora. Então, assim, a discussão agora é a rescisão de contrato e o modelo como pagar o que se deve ao Rames Rodrigues e se ele vai abrir mão ou não do que ele tem que receber pelo contrato todo. Então, essa é a discussão que está rolando agora na mesa São Paulo e staff do Rames. Proposta, o clube que contratar o Rames vai querer ele livre no mercado.